Olá, estamos novamente aqui com Transitando com Marcelo Araújo, transitando comigo. Eu vou falar hoje sobre um assunto que trata de veículo de propulsão humana. Você sabe que o artigo 96 do Código, ele classifica os veículos quanto à sua tração. Em automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Os veículos de propulsão humana, que representam essa classificação, são a bicicleta e o carro de mão, quanto à espécie. Mas qual que é a diferença de tratamento que as regras de trânsito trazem para esses dois veículos? A bicicleta, ela tem uma peculiaridade. Quando o ciclista está embarcado, ele é considerado um condutor de veículo. Mas quando ele está desembarcado, empurrando a bicicleta, aliás, o artigo 68, parágrafo 1º, ele fala, o ciclista desmontado. Eu acho um pouco ruim essa expressão, porque dá a impressão que ele se acidentou e desmontou, né? Mas na verdade o ciclista desembarcado, ele é considerado pedestre para todos os efeitos. Isso parece uma coisa óbvia, né? Mas não é tão óbvio assim quando a gente trata de outro veículo de propulsão humana, que é o carro de mão. O que é o carro de mão? É o carrinho de mão para você levar material de construção, é o carrinho do coletor de material reciclável, por exemplo, que a gente vê andando pelas ruas. Então, nesse caso, a pessoa humana está com os pés no chão, mas é um condutor de veículo. Mas como assim, Marcelo? Não estou entendendo essa confusão que você está criando aqui. Olha só, o ciclista, quando ele está sobre a bicicleta, se utilizando dos pedais, ele é um condutor de veículo, ele deve andar pela rua, lógico, se não tiver ciclovia ou ciclofaixa, ou no caso da rodovia acostamento, ele vai andar pela rua, no mesmo sentido dos veículos, né, motorizados, e ele vai parar no semáforo dos veículos. No momento que o ciclista desembarca da bicicleta, ele passa a ser tratado como um pedestre e vai empurrando a bicicleta como se ela fosse uma mala, por exemplo, sabe, uma mala de viagem com rodinha, mas não como se fosse um veículo. Aí ele passa a fazer a travessia, por exemplo, na faixa de pedestre, ele pode andar pela calçada porque ele passou a ser um pedestre. Diferente daquela pessoa que está empurrando o carrinho de mão, o carro de mão ou o carro de material reciclável, o carrinho de sorvete, o carrinho de pipoca, que ele está com os pés no chão, ele está caminhando, mas ele não é um pedestre, ele é um condutor de veículo de propulsão humana. Portanto, o carrinheiro, ele tem a mesma obrigação de um condutor de veículo de andar pela rua e não pela calçada. No sentido dos demais veículos, ele obedece o semáforo de veículos e não o de pedestres. Então olha que coisa interessante, sabe qual que é a consequência disso? O ciclista, quando ele está montado na bicicleta, ele não pode ser atropelado, ele vai sofrer uma colisão, se um carro bater nele, por exemplo, ele não vai. Por que não vai ser atropelado? Porque atropelamento é o choque entre um veículo e um animal ou um pedestre. Então, quando o ciclista está desembarcado, ele consegue ser atropelado por um automóvel, por exemplo. Se ele está embarcado na bicicleta e colidir e tiver um choque com o automóvel, houve uma colisão de veículos. A mesma coisa com o veículo do tipo carro de mão. Essa pessoa que está empurrando o carro de mão, ela se bater com o carro, haverá uma colisão e não um atropelamento. Olha que coisa interessante, viu? Num caso de estar com os pés no chão sendo uma bicicleta, a pessoa vira um pedestre. E no caso do carro de mão, com os pés no chão, continua na condição de condutor de veículo. Essa aí, bem interessante, né? Espero que você tenha gostado. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.